procurador-chefe da Fazenda do Estado. Submeto inicialmente para referendo decisão que adotei suspendendo o pregão da Sabesp destinado a registro de preço para aquisição de materiais de escritórios. Conselheiro pede referendo. O plenário está referendado, excelência. Ok. Ainda na sessão estadual de exame de edital, conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, eu trago para julgamento o TC 114514, que diz respeito ao edital de concorrência 19/2014 do DR, com a finalidade de contratar obras de serviço de conclusão da duplicação e melhorias da SP 463 no município de Araçatuba. Relatório e voto já disponibilizados. Como já reconhecido pela própria administração do DR, o edital deve ser retificado a fim de que seja admitida a participação de empresas subsidiárias integrais constituídas sobre outras formas previstas em lei, a exemplo das hipóteses do artigo 251 e 252 da Lei 6.404 de 76. Além disso, deve ser suprimida a obrigatoriedade da apresentação de contratos ou anuência de órgão responsável pelo certame para atestados de subempreitada, pois limita a livre competição, bem como a previsão de apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa para a falência ou recuperação judicial, adequando a redação à norma vigente. No mais, a disposição atinente à retenção de pagamentos decorrentes de multas, especialmente quanto à ordem de preferência e ao devido processo administrativo, deve ser revista de forma a amoldá-la aos ditames legais. Considero, assim, procedentes as impugnações e determino correções no edital. É como voto. Presidente, representação, edital DR está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. A palavra do conselheiro auditor Márcio Martins de Camargo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público, senhor diretor-geral. Trago representação formulada por Guilherme Fracari Nogueira, em face do edital do RDC Sabesp Online, CSO 49.412 de 13. Certame processado pela Sabesp para execução de obras do coletor tronco Anhangabaú e interceptores, integrantes do projeto Despoluição do Rio Tietê, etapa 4. Instrução, chefia de ATJ, PFE, Procurador-Chefe da Fazenda, SDG e MPC opinaram pela procedência parcial. Eu acompanho as conclusões dos órgãos de instrução e voto no sentido da procedência parcial da representação formulada por Guilherme Fracari Nogueira, determinando à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que suprima a necessidade de credenciamento e ou apresentação de documentos dos consórcios antes da sessão pública do RDC, bem como aprimore a prova de capacidade técnica profissional das licitantes nos termos do voto, sem prejuízo de rever demais cláusulas eventualmente relacionadas. Está em discussão o voto do relator pela procedência parcial. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto de Sua Excelência. A palavra é dos conselheiros que desejarem se manifestar ao início da sessão. Podemos partir para a ordem do dia da sessão estadual. Conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores-chefes da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral, minhas senhoras, meus senhores. Em exame, recurso ordinário interposto pelo Conjunto Hospitalar de Sorocaba contra a decisão que julgou irregular o primeiro termo aditivo relativo a contrato celebrado entre o recorrente e a Maxlave Lavanderia Especializada para a prestação de serviços externos de lavanderia hospitalar. O relatório eu encaminhei previamente a Vossas Excelências. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, eu acompanho a unanimidade da instrução, que é pelo não provimento do recurso. É como voto. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação, aprovada. A palavra na sequência da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros,
senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral. Trago recursos ordinários interpostos pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, também pelo ex-superintendente do IANSP e pela empresa Input Center Informática Limitada, contra decisão que julgou irregulares licitação e contrato, com aplicação de multa de 100 UFESPs ao responsável. Na decisão combatida, restou consignado que cláusulas editalícias foram as responsáveis pela restrição da competitividade do certame, que contou apenas com a participação de uma interessada. As cláusulas eram as seguintes: comprovação de que o profissional compunha o quadro efetivo da empresa, em desconformidade com a nossa súmula 25. Apresentação de visto do CREA São Paulo para licitantes sediados em outros estados da federação. E comprovações expedidas pela Microsoft de que os funcionários das licitantes possuíam certificações como administradores de sistemas operacionais, de banco de dados, entre outros. A TJ, PFE e a SDG são pelo não provimento. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Plenário também. No mérito, entendo que assiste razão aos órgãos técnicos da Casa, no sentido de que os recursos ordinários interpostos não comportam provimento. Meu voto nega provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Conselheiro Márcio Martins de Camargo. Senhor presidente, em conjunto, itens 3 a 6. Deferido. Recurso ordinário interposto por Álvaro Batista Camilo, coronel PM dirigente da Polícia Militar, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares o pregão, ata de registro de preços e contratos envolvendo unidades gestoras executoras da Secretaria de Estado de Negócios da Segurança Pública, tendo por escopo a compra de combustíveis, bem como aplicando multas individuais de 1.000 UFESPs aos responsáveis legais. A assessoria técnica PFE, SDG e MPC manifestaram-se pelo provimento, chefia de ATJ pelo não provimento. Em preliminar, pressupostos em termos, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, meu voto acompanha os pronunciamentos favoráveis e dá provimento ao recurso ordinário interposto. Em discussão, encerrada a discussão, conselheiro Roque Cittadini. Só para perguntar, fui eu o relator desse processo na primeira instância? Vossa Excelência tem como ver, não? Porque eu estou tentando ver aqui. Ah, é? Então, acompanho Vossa Excelência. Pensei que fosse meu. Pois não. Continue a discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra os itens seguintes. Item 7. Recurso ordinário interposto por Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, e Unitec Tecnologia de Informação S.A., contra o acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares a concorrência e o contrato, aplicando a cada um dos responsáveis pena de multa no valor equivalente a 400 UFESPs. Interpôs a CPTM razões de recurso ordinário. A assessoria técnica e chefia de ATJ consignaram o entendimento de que a irregularidade da matéria estaria confirmada, bem como motivadas as penalidades aplicadas. Pelo provimento do recurso, de outra parte, a douta PFE. Para o douto MPC e SDG, o recurso ordinário comportaria ser conhecido e não provido. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, na linha das manifestações de ATJ e SDG, bem como do parecer do douto Ministério Público de Contas, eu nego o provimento ao recurso ordinário interposto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, confirmando dessa forma a irregularidade da licitação e do contrato firmado com Unitec Tecnologia de Informação S.A. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Senhor presidente, itens 8 a 10 em conjunto. Deferido. Tratam-se de ações de rescisão propostas por Laír Alberto Soares Crahenbu contra acórdão da Igreja Primeira Câmara da sessão de 11 de setembro de 2012, que negou o provimento a recurso interposto pelo autor para desconstituir a régia sentença proferida pelo eminente conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, no sentido de aplicar multa ao responsável legal e determinar o encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público por descumprimento de determinação desta Corte, ao não adotar providências em face de julgamento de irregularidade de contratações
desenvolvidas pela CDHU. Em síntese, fundamentou as suas pretensões na existência de documentos novos consubstanciados no relatório final de apuração, no qual se apontou a inexistência de prejuízo à companhia, resultando na inexistência do dever de reparação. Assessoria técnica, chefia de ATJ, PFE e SDG manifestaram-se pela inadmissibilidade, com proposta de julgamento no sentido da decretação de carência das ações. Preliminarmente, sem embargo, o relatório da chamada Comissão de Apuração Preliminar, o documento que foi trazido aos autos, já integrava os autos, conforme demonstram as cópias apresentadas, tendo sido, aliás, rejeitado expressamente pela régia decisão anterior. Ao que parece, busca o responsável legal reabrir a discussão das matérias com nítido caráter recursal, posto que incabível em sede de ação autônoma de impugnação de julgado. Assim, dada a ausência de novos documentos que subsidiem referidas ações, meu voto acompanha a instrução e não conhece das rescisórias propostas. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Encerrada a matéria constante da ordem do dia dos feitos estaduais, com os cumprimentos do Dr. Luiz Menezes Neto, passamos a examinar os editais municipais. A palavra do conselheiro decano, Antônio Roque Citadini. Inicialmente, para referendo, submeto as decisões de suspensão de Americana, São Sebastião da Grama, Bariri e Ibiúna. Tambaú. Seria Tambaú, Excelência, em vez de Ibiúna. Tambaú. Tambaú. Eu não sei de onde apareceu Ibiúna. Tem Tambaú. Ibiúna também. E agora? Pois é. Está referido Ibiúna e embaixo está Tambaú. Tambaú e Ibiúna. Vamos ver. São os dois? Ou um ou outro? Vamos averiguar. É Tambaú, então, olha, Excelência. Ibiúna, fui informado aqui que Ibiúna invadiu o computador. Ibiúna não. É Tambaú, portanto. Americana, São Sebastião da Grama, Bariri e Tambaú. Bariri e Tambaú, exatamente. Perfeitamente. Conselheiro, e aonde eu disse Ibiúna, vamos ignorar. Muito risque. bem. Tá bom. Em discussão e votação, referendado os atos de Vossa Excelência. Agora, exame prévio e julgamento. Primeiro é Sorocaba. Trata-se de impugnação da Imprejota Engenharia, edital de pregão de presencial, serviços de prestação de serviço e recuperação asfáltica. Eu disponibilizei a íntegra do relatório e o voto também, só que eu mandei o voto alterado, que é pela procedência, acompanhando não, eu não mandei a primeira versão do voto, é isso que eu quis dizer. É pela procedência parcial para determinar à Prefeitura que retifique o edital de pregão presencial nos pontos apontados naquele no voto, na íntegra do voto. Pois não, Excelência. Os conselheiros todos receberam o voto, leram, portanto, estão em condições de decidir. Está em discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência. Agora é Socorro. Trata-se de estacionamento, de impugnação do estacionamento Bertoletti, contra item da concorrência pública da Prefeitura, que era para serviços públicos de manutenção e operação de estacionamento rotativo. Disponibilizei a Vossa Excelência o relatório, o voto é pela procedência parcial, também obedece, acompanha o que foi dito pela Casa, com a exigência de garantia de participação, exigência de apresentação acumulada de atestados, acompanha, portanto, nesses pontos para a retificação. Está em votação, aprovado o voto do relator. Agora, um comunicado de arquivamento. A Prefeitura de Sorocaba propõe o arquivamento do processo que tratava da contratação de empresa de lixo, tal, que era originalmente a conselheira, a relatora. Ele propõe, arquivou porque suspendeu a contratação. Perfeitamente. Então, o conselheiro comunicou o arquivamento do processo, o plenário toma conhecimento. Conselheiro Robson Marim. Senhor presidente, eu trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão
do pregão 6/2014, instaurado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, visando a prestação de serviço de fornecimento e administração de Vale Alimentação. Peço referendo. Referendado. Agora eu trago para julgamento os seguintes processos. Processo 176914, referente à representação contra o edital do pregão 414, instaurado pela CRAISA para a prestação de serviço de controle de acesso de pessoas e veículos a serviço da CRAISA em suas dependências. E também o processo 142214, referente à representação contra o edital do pregão 6/2014 no sistema de registro de preços instaurado pela Prefeitura de Osasco para aquisição de mobiliário. De início, peço o referendo da decisão mediante a qual determinei a suspensão do edital tratado no processo 166914. Peço referendo. Em discussão, referendado. Conforme votos previamente encaminhados a Vossa Excelência, a conclusão dos referidos processos é no sentido da procedência parcial das representações, com proposta de retificações em seus editais, na conformidade das respectivas decisões. Nos votos individualizados. Em discussão, os votos da CRAISA em Santo André e em Osasco. O conselheiro propõe representação parcialmente procedente. Discussão e votação. Aprovado. Continua a vacina. Com a palavra. Inicialmente, agora é o processo 10.031.14, referente à representação formulada por Procel Limitada contra o edital da concorrência 1213, instaurado pela Prefeitura de Itanhaém para a execução de serviços de gestão em iluminação pública. Em preliminar, peço o referendo da decisão mediante a qual determinei a suspensão do edital em causa. Em discussão, referendado. Antes de enfrentar as questões de mérito, enfatizo minha preocupação com a execução dos serviços de gestão da iluminação pública municipal pelas prefeituras, diretamente ou mediante contratos com terceiros em função da resolução 479, de 3 de abril 12, da Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL. Esse assunto realmente é um assunto novo e bastante preocupante. Até dezembro de 2000, e que sugiro que estimule o debate entre nós pela novidade desta questão. Até dezembro de 2014, por força de uma resolução da ANEEL, todos os ativos de iluminação pública, hoje sob a gestão de distribuidoras de energia, passarão à gestão do Poder Público Municipal. A partir da migração, as despesas do município com a obtenção de energia necessária ao funcionamento da iluminação pública sofrerá um abatimento de 9%. Isso quer dizer, vão reduzir em 9%. Mas, em contrapartida, os custos de operação e manutenção dos ativos de iluminação pública não só anularão esse ganho, como também imporão gastos superiores aos até aqui suportados pelos municípios, principalmente os municípios pequenos, né? E a conta será tão mais difícil de saldar quanto menor for o parque de ativos em operação. Ou seja, os municípios de pequeno porte arcarão com o maior ônus econômico decorrente desse rearranjo das competências operacionais, embora os malefícios financeiros daí advindos atinjam a todos em alguma proporção. O módico preço cobrado pelas distribuidoras para manter e operar os ativos de iluminação pública, correspondente ainda hoje a 9% do valor total gasto com energia elétrica, justifica-se pela economia de escala. É corriqueiro que os ativos de iluminação pública de vários municípios estejam sob a responsabilidade de uma única distribuidora. Isso permite que a execução dos serviços se valha de uma logística estruturada, não só por serem correlatos os serviços de iluminação pública e os de distribuição de energia elétrica, podem ser executados por um mesmo quadro de pessoal técnico qualificado
e com o emprego de material e equipamentos adequados, comuns a ambas as atividades. Tudo, enfim, contribui para que a gestão dos ativos de iluminação pública pelas distribuidoras tenha uma produtividade elevada e, por conseguinte, conduza a custos de operação mais moderados. A partir da fragmentação da competência operacional, manter o mesmo grau de produtividade será praticamente impossível. Logo, um aumento generalizado no custo de manutenção e operação dos ativos de iluminação pública é aguardado. O município detentor de um grande parque de ativos sofrerá menos com as consequências da inovação regulamentar da ANEEL, uma vez que o tamanho dos custos de manutenção e operação dos ativos de iluminação pública é inversamente proporcional à quantidade de pontos, conjuntos luminotécnicos em funcionamento. Os demais terão de encontrar alternativas economicamente viáveis para o problema. Uns, é provável, encontrarão no consórcio de municípios uma saída possível. Outros, quem sabe, partirão para a execução direta dos serviços, mediante a criação de repartições específicas para atender a demanda. Estes encontrarão, na outorga dos serviços a um concessionário, a melhor solução. Aqueles obterão de um prestador de serviços os meios indispensáveis para enfrentar e vencer o desafio. Todos, em qualquer circunstância, terão de haver-se com o cálculo econômico para definir qual resposta é mais sensata e coerente com a realidade dos fatos. O momento é de transição de um modelo econômico conhecido para outro ainda por ser explorado em toda a sua dimensão. Faltam elementos que permitam dizer, por antecipação, qual será o mais adequado, sobretudo se se considerar a grande variedade de casos particulares decorrentes da situação individual de cada município paulista. É natural, portanto, que se observem imprecisões, incertezas e carências, às vezes elementares, quando se procura organizar uma solução administrativa que garanta a continuidade de um serviço público essencial, como é de iluminação pública, em um cenário tão adverso quanto o atual. Vem daí preocupação em sugerir que o Tribunal de Contas do Estado, apenas uma sugestão, se abstenha de intervir na composição do objeto de licitações que tenham por finalidade prover demandas de manutenção e operação de ativos de iluminação pública. Aliás, aqui, com grande conforto, se me permite o presidente, e ele o fará com melhor qualidade, a vontade, já a decisão do tribunal de organizar um seminário para discutir esta questão, porque ela terá que estar definida por todos os municípios antes do dia 31 de dezembro de 2014. Portanto, qualquer interferência traz em si o risco de inviabilizar economicamente o objeto e pôr a perder o esforço administrativo de garantir a transição de um modelo a outro sem causar grandes e sérios transtornos à população. Nesse momento, a meu juízo, mais vale ao Tribunal de Contas observar e aprender com eventuais equívocos dos administradores municipais para, em um futuro próximo, com seguro conhecimento de caso, exercer com o rigor de costume seu poder balizador da conduta administrativas. Senhores conselheiros, feitas essas considerações, passo ao caso concreto. Como explanei no voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, afasto as impugnações acerca da aglutinação de bens e serviços, do critério de julgamento, da exigência de atestado em rede de alta tensão e eventuais omissões do projeto básico. Observo, no entanto, que a base de dados sobre a situação atual, isso aqui não constava da representação, mas é uma sugestão nossa interferindo no edital, no caso concreto,
Observo, no entanto, que a base de dados sobre a situação atual da iluminação pública de cada município deve ser requerida pela Prefeitura à respectiva distribuidora local com a redação dada pela Resolução 587/2013. Essa base de dados deve estar à disposição dos licitantes interessados para a adequada formulação de suas propostas, constando como anexo do edital. Ante o exposto, voto pela procedência parcial da representação para determinar que a Prefeitura republique o edital dele, fazendo constar a base de dados fornecida pela distribuidora de energia. Este foi o voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, com as preocupações manifestadas na explanação que fiz antecedente ao voto. E, logicamente, o desejo, o ideal, é que isso não é uma posição fechada, exatamente para que a gente discuta a questão para já enfrentar o caso concreto, onde, aqui, no caso específico, eu estou propondo a retificação do edital para que possa exigir os dados da situação real da iluminação hoje, que as prefeituras não têm. Quantos postes existem, quantos dependem de serem reaparelhados. Não estamos falando de situações novas, de bairros novos, até porque hoje, pela lei, os novos loteamentos, os novos bairros, o próprio loteador tem que instalar a iluminação pública. Mas, diante do quadro local, o que precisa de refazer, melhorar, mudar a tecnologia, enfim, para que possa o licitante ter um mínimo de informações, a prefeitura ter informações para fornecer ao licitante, para que ele possa oferecer os preços. Sei que há questionamentos quanto ao problema de se deve ou não ser mantida a aglutinação, tá certo? Mas, enfim, vamos ao debate, que o problema aí está e precisamos dar uma solução a melhor possível, dentro de, se possível, de um consenso que se crie aqui no plenário. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Roque. Senhor presidente. E o Dimas? Tá bem. Tá. Conselheiro Primeiro eu queria cumprimentar o conselheiro Robson Marinho, pelo trabalho que fez levantando sobre essa matéria. No caso concreto, eu acompanho o senhor conselheiro, embora não me comprometa. Como eu estou dizendo, eu não quero me comprometer com uma corrente ou outra, até porque eu não conheço de tudo isso daí. É óbvio que isso é uma novidade problemática, né? É uma novidade que traz um problema grande, né? Essas agências que foram criadas, o doutor Presser Pereira veio aqui, falou maravilhas, tá? Olha, serão órgãos que estarão acima dos interesses de não sei o que lá, acima dos interesses que poderão gerir para a população de forma precisa. Nós estamos vendo aí na saúde que o que elas fazem para os segurados de saúde. Elas viraram agência de saúde para a defesa das empresas de plano de saúde. Essa daqui também está na mesma linha. Pode contar que não tem nada bom ali para os municípios. Tem bom para as empresas. O senhor Bresser, que é uma pessoa simpática, que veio nos mostrar como é que funciona a Nova Zelândia, que tem agências, que tem OCIPs, que tem não sei o que lá, e que tá todo problema para tudo quanto é lado aí, essas agências, né? Porque a ideia de copiar um modelo, achava que era fabuloso, tal, né? Essa coisa, dessa mudança, o conselheiro colocou bem. Ela é uma mudança que vai ter um impacto grande nos municípios. Mas eu não vi ainda essas agências mostrarem uma preocupação que todos os países têm. Os países não aceitam mais a distribuição de energia elétrica em grandes cidades, feita em poste, como aqui se faz em poste. Tem que fazer subterrânea. Mas o investimento é grave para ela fazer subterrânea. Então, não tem regra nenhuma. Aqui na frente do tribunal, em qualquer lugar nessa cidade de São Paulo, os postes são botados na rua, porque é mais barato para elas e ninguém está exigindo nada. Agência nenhuma está exigindo nada. O que
Aliás, já que gostam de copiar os Estados Unidos, gostam de copiar a Nova Zelândia não pode ser distribuição por cima, já que eles gostam de copiar. Mas a verdade é o seguinte, isso é uma batalha inglória, porque as agências são hoje instituições que não servem para a defesa da população, nenhuma delas, quase todas elas, esculhambaram essa história de eleição por mandato, que viviam querendo defender mandato no Tribunal de Contas, mandato no Supremo Tribunal, mandato não sei o que lá. Agora botaram os caras com mandato nessas agências, os caras são todos vinculados às empresas, na área da saúde, na área da energia elétrica. Os mandatos acabaram sendo grande, que o Ministério Público defende para os outros, para eles não, mas ele defende, os auditores defendem mandato, todos ficam defendendo o mandato, esculhambou a teoria dos mandatos, essas agências, porque os mandatos, os nomeados lá são gente que primeiro tem que passar por uma agência telefônica, aí ele vai ser da agência que controla a telefonia. Ele é da agência de uma empresa de seguro de saúde, aí ele vai lá para onde constrói. Então, acabou. Não se pode falar mais em mandato. A história de mandato para o Supremo Tribunal, para o Tribunal de Contas, etc., foi humilhada em público com os interesses colocados. Mas, como eu não concordo com nada disso aí, né, eu achei que essa reforma do Brest foi uma tragédia, eu estou aproveitando e falando isso porque eu fui obrigado a ouvir aqui ele falando sobre a Nova Zelândia. Mas eu quero dizer que eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas não me comprometo. Eu não conheço nada desse assunto, mas eu lhe garanto que só tem maracutaia montada pelas agências. Só tem isso. Pode contar que é uma atrás da outra, uma armadilha atrás da outra, uma armadilha atrás da outra. Agora, hoje de manhã, e aliás de manhã eu já sabia, as agências de saúde permitem que o seguro de saúde rompa o contrato que ele acha oneroso. É uma coisa de louco. Chegamos a esse pé. Bom, mas eu quero dizer que acompanho, acho que é um assunto importante, nós vamos sofrer. Eu só não concordo com uma coisa que o conselheiro colocou, que os municípios pequenos serão os mais que vão sofrer. Eu acho que os grandes vão sofrer também, porque mas para ter a manutenção de tudo isso, aumenta muito o trabalho. Então, eu acho que é um problema grande, já foi criado, vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, primeiro eu queria cumprimentar o conselheiro Robson Marinho por trazer esse debate aqui em plenário. É um debate que nós temos que enfrentar. Há mais dúvida do que certezas sobre esse assunto, não só nos tribunais de contas, mas também no próprio judiciário, nos municípios. E eu prestei muita atenção nas argumentações do conselheiro Robson Marinho, preliminarmente, e depois no caso concreto, que até eu vou acompanhá-lo nesse caso concreto, mas o conselheiro Roque Cidadini trouxe também um debate importante sobre a questão das concessionárias das agências. São Paulo, o município de São Paulo, tem aproximadamente, hoje deve ter aproximadamente 560 mil pontos de luz, aproximadamente. Tem 300 mil quilômetros de fiação, se nós colocarmos em linha reta, e apenas 30 mil enterrados. Ou seja, como disse o conselheiro Roque, aqui é fácil criar novos bairros, substituir, e Oscar Freire é apenas uma ilusão de ótica ante o município de São Paulo. Por dia, aproximadamente, são substituídas 3 mil lâmpadas, 3.500 lâmpadas por dia. Por dia, são furtados centenas de quilômetros de fios.
que são de cobre e tem um valor enorme, quando poderia ser substituído por outro tipo de fiação muito mais moderno, que não tinha o valor de commodity que tem o cobre no mundo. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que vai caber ao município de São Paulo enfrentar. Mas, no caso concreto, que o Conselho Robson traz essa discussão sobre essa iluminação pública, eu me debrucei para estudar, porque realmente nós temos que trazer esse debate aqui. Conversando com Vossa Excelência, presidente, Vossa Excelência já trazia essa preocupação. Aliás, a preocupação de todos os municípios do Brasil. Eu nem vou entrar na questão das agências, tá certo? Não só as agências federais, como as estaduais do Brasil todo. Mas a resolução 414 de 2010, eu tenho até dúvidas sobre a constitucionalidade dela e legalidade. Porque a competência dos municípios para prestar serviço de interesse local, prevista no artigo 30, inciso 5º da Constituição, só existe quando o serviço não esteja sob a expressa competência do outro ente. Ou seja, devendo interpretar o artigo 30, 5º, combinado com o artigo 175 da Constituição Federal. Além disso, como pode um órgão meramente regulador, como a ANEEL, por meio de uma resolução, criar e ampliar a obrigação aos municípios, um ente subnacional, por uma simples resolução? Com prazo. Exatamente. Não teria invadido a matéria reservada à lei ordinária? Não teria invadido a seara do Poder Legislativo? As agências devem regular as leis e fiscalizar, o que não fazem, a prestação de serviço. Mas não podem, por meio de resolução, alterar todo o panorama nacional da responsabilidade sobre ativos da iluminação pública. A verdade, a ANEEL quis resolver um problema dela com as concessionárias, que vive reclamando da remuneração que oferem. No meu ponto de vista, injustamente. Da maneira mais fácil, como costuma se fazer, joga para os municípios. Faça essa introdução, porque na primeira leitura, a transferência de ativos, entre aspas, sem ônus para os municípios, pode parecer um excelente negócio. O município vai ganhar de graça os ativos da rede de iluminação pública, deteriorada, velha, sucateada, antiga. O município vai ganhar de graça. É verdade que os ativos da rede vêm de graça. Mas a manutenção, o gerenciamento, o cadastramento, o georreferenciamento. E como o município vai administrar todo esse serviço? A quem interessa prestar serviço ao município? Eu respondo, a própria concessionária. Com certeza, as concessionárias que antes tinham obrigação de manter a rede e que por conta da obrigação detêm todo o conhecimento da rede, mais até do que a prefeitura, com certeza, vão participar da licitação. E se quiserem, vão ganhar, pois detêm todo o conhecimento da rede e disputarão em condições mais vantajosas. Então a concessionária que antes prestava serviço de manutenção, por força de contrato e concessão, agora vai deixar de ter ônus na concessão e passará a prestar serviço agora recebendo por parte da prefeitura, sem precisar fazer o resto. Mais ainda, poderá prestar serviço de ampliação, apresentar projeto básico, georreferenciamento. Outra coisa, os municípios estão licitando o cadastramento do ponto de iluminação pública. Ora, a concessionária não tem um cadastro dos pontos? Como faz a manutenção hoje se ela não tem cadastro? Não seria mais razoável a resolução obrigar a concessionária a entregar os ativos da rede com cadastro aos municípios? É claro que sim, mas aí a concessionária não pode participar da licitação para vender o cadastro que já tem pronto. Cadastro esse que o município precisa ter para o controle dos ativos que ganhou de graça. É muito para o município do Brasil. Faço essa breve exposição pensando alto, pois estou refletindo para tentar entender
quem realmente vai ganhar essa doação de ativo para o município. No mérito, e após essa reflexão de panorama geral, de novo quadro, eu gostaria, evidentemente, de ouvir a posição de Vossa Excelência, especialmente no tocante à aglutinação, serviços dissociáveis, mesmo licitação. E esse tribunal já enfrentou situações aqui em relação a Bertioga, Mariporã, Campinas. Mas eu acho que, diante dessas dúvidas todas que estamos passando, e diante também da determinação do conselheiro Roberts para que disponibilize o acervo para quem quiser concorrer, nesse caso concreto, eu vou acompanhar o conselheiro. Mas chamando para o debate essa questão, já que nós vamos voltar a enfrentar, e praticamente não, em todos os municípios do estado de São Paulo, todos, já há uma agenda e já há um calendário atrasado no estado de São Paulo e no Brasil. Haverá problemas. E esse tribunal tem que nortear, tem que tirar uma posição conjunta. Eu acho que esse debate, a partir dessa decisão de hoje, é o início de um grande debate. E por isso que eu trouxe essas reflexões que fala da economicidade, que fala do presente de maneira incorreta que os municípios estarão recebendo. Aumentará, com certeza, o custo aos municípios. As concessionárias estão preparadas para vencer as licitações, prestarão serviço agora sem precisar de manutenção, vão receber pelo que já tem que fazer hoje. E a ANEEL, mais uma vez, vai se aliar, vai sair fora dessa discussão. Então, eu trouxe essa discussão aqui para o plenário. Acho que nós podemos discutir em novo momento. Acompanho, nesse caso concreto, o conselheiro Robertson Marinho, saúdo pela discussão profunda desse tema. Eu acho que todos nós temos um compromisso muito importante com a fiscalização e, sobretudo, na orientação nesse caso, sim, e deixar claro aos municípios para que tomem cuidado, para que mais uma despesa não fique sob a sua competência, despesa essa que virá por uma mera resolução, que amanhã, inclusive, pode ser questionada e pode cair nas instâncias que cuidam da legislação constitucional. É minha posição, presidente. Senhor Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, em primeiro lugar, também queríamos somar a manifestação dos outros conselheiros, cumprimentando o conselheiro Robertson Marinho por trazer o debate de assunto tão importante e complexo de interesse público nesse plenário. Também cumprimentar o conselheiro Dimas Ramalho, que traz aqui informações importantes, estudou bastante este assunto. O conselheiro Roque, apesar de discordá-lo com relação ao... Eu tenho uma consideração pelo nosso Brester Pereira, apesar de ser um sonhador, está aí ainda firme, escrevendo artigos, mas o modelo de Estado que ele defende é muito parecido com aquilo que eu defendo e acredito. Acho que o Estado tem que ser cada vez menos empresário, gestor. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo nas empresas estatais, na Petrobras. A nossa Bolsa de Valores perde a cada dia o valor das empresas, muito em função de 30%, 40% do que tem hoje de PIB das estatais. E o Estado mais controlador, não é? E eu acho que o modelo das agências é um modelo interessante. O que acontece é que ele está sendo aparelhado político e partidariamente, o que fez com que caísse realmente a sua qualidade. E nós estamos aqui, conselheiros, um órgão de controle, discutindo um assunto que, a meu ver, infelizmente, o que está acontecendo nesse país, falta de planejamento, decisões sem nenhuma discussão prévia do tamanho da complexidade de um assunto desse,
Eu não vi nenhum debate na Associação Paulista dos Municípios, na Federação dos Municípios, não é, que deveriam ter e estar discutindo e se posicionando com clareza em todas as dúvidas que existem com relação a isso. Esse 9% será suficiente para financiar as despesas que serão transferidas? Mais uma vez, uma transferência enorme de encargos e responsabilidades para os municípios, sem a contrapartida, sem a garantia de um modelo de financiamento que se vislumbra seja capaz de dar conta de tamanha responsabilidade. E aí ficamos nós aqui, não é, no pleno do Tribunal de Contas, sem termos realmente todas as informações e o conhecimento técnico devido, que decidir estas questões todas, e imagine as dificuldades que os médios e pequenos municípios terão em licitar, como disse aqui o conselheiro Robson, se não tem nem o conhecimento do tamanho do problema, do estágio desses equipamentos que estão sendo transferidos. Então, realmente tudo muito... É um absurdo isso que está acontecendo. Eu também vou acompanhar o conselheiro Robson. Eu tenho um caso parecido, acredito que todos nós, dado que os 644 municípios terão que buscar uma solução até dezembro de 2014, todos nós teremos que passar por isso. Mas a proposta do conselheiro Robson e já a decisão do presidente Edgar, de nós fazermos um seminário específico, de nós nos debruçarmos com técnicos e ouvindo, inclusive, técnicos especialistas do setor, acho importante uma contribuição que o tribunal possa dar a um assunto de tamanha importância e tão complexo. Senhor presidente. Retorno a palavra ao conselheiro Decano, em seguida ao conselheiro Robson e a conselheira Cristiana também solicitou. Conselheiro Roque, só completando. A Nova Zelândia, que implantou esse modelo, a realidade é diferente. É menos que a Zona Leste. Completamente diferente. Exatamente. 2 milhões de habitantes. Mas, menos que Sergipe. Mas os resultados foram... Talvez seja um laboratório, mas os resultados, né, adotados na Nova Zelândia e também na Austrália, que já é um pouco maior, né, nós verificamos que também esse modelo foi adotado e o resultado, em termos de crescimento, de qualidade de vida, de produtividade, onde se estabeleceu metas e pactuou com estados, com municípios. Eu sei que é um sonho, o Brasil tem outra, mas não podemos perder de vista, não é, que realmente esse modelo de metas, de resultados e de menos Estado e mais setor produtivo, mais sociedade, é o caminho também para o Brasil. Conselheiro Roque e conselheiro Robson certamente são cavaleiros. Gostaríamos de ouvir inicialmente a doutora Cristiana, depois uma segunda rodada. Presidente. Eu vou agradecer, mas... Eu só quero esclarecer, mas na segunda rodada. Principalmente eu gostaria de cumprimentar o conselheiro relator, doutor Robson Marinho, e a todos os conselheiros que antecederam o debate, por trazer questões enriquecedoras tão importantes. Eu entendo que a matéria merece ser mais aprofundada, e eu relembro a Vossas Excelências que, na sessão de 19 de março passado, no processo TC 989 de 2014, por proposta do auditor substituto Sami Vurma, foi proposto e acolhido por esse plenário estudos sobre a matéria. Então, vamos aguardar os estudos sobre a matéria, né, que foi acolhido por esse plenário, mas, por enquanto, eu vou me ater ao caso concreto. E, no caso concreto aqui, eu vou acompanhar o conselheiro relator, e, em especial, uma coisa que me chamou a atenção também, porque esse edital ele admite a participação de empresas reunidas em consórcio. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção para afastar a questão da aglutinação. Nesse caso específico, o edital admite a participação de empresas consórcio. Estou acompanhando no caso concreto também, espero o TCA de estudos e vou me aprofundar mais na matéria. Conselheiro Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu apenas quero dizer ao conselheiro Beraldo que nós não temos tanta divergência assim.
Algumas nós temos mais tantas. Eu citei o Dr. Bresser, a quem eu tenho grande estima, porque ele esteve aqui, nós estávamos discutindo isso. Quando foi adotado esse sistema de agência, OCIPs, ONGs, essa coisa toda. Então, eu participei muito daquele debate dele sobre essas questões. Eu também não advogo que o Estado fique com tudo. Não é isso a minha... Eu acho que não. Não tem nenhum sentido o Estado ficar um monstro que produz tudo, faz tudo, vira uma burocracia atrasada e isso não produz nada. Agora, as agências, este modelo de agência, esta ruína que nós estamos tendo aí, as agências quase todas tomadas pelas empresas, porque não foram os políticos que tomaram as agências, eles acharam que as agências iam ser partidarizadas por eles. Não foram. O indicado é sempre um que foi da Unimed, um que não sei o que lá, foi diretor daqui, da lá. Não foi, eles ficam pensando, os deputados, que foram eles que estão. O cara de lá é o cara dele, não é dele. O cara de lá é dos interesses que estão por trás. As agências, elas funcionam bem e melhor em regime parlamentarista. Ela tem um problema com o regime presidencialista. Tem. Porque o regime presidencialista não pressupõe você pegar uma parte da administração pública e entregar alguma coisa meio etérea que você não sabe se é o Estado, se não é o Estado, se é o interesse privado, se não é o interesse privado. Mesmo nos Estados Unidos, onde elas não começaram lá, onde elas ganharam popularidade, especialmente a FDA, a Food and Drugs Administration, essa FDI, ela hoje é criticadíssima por ser controlada por laboratório, mesmo lá. Agora, isso funciona bem numa enorme e intensa fiscalização da sociedade. Uma enorme e intensa fiscalização. Se não tiver, o sujeito que chega lá... Os jornais descobriram que um dos indicados para uma das agências tinha trabalhado numa empresa que ele agora ia fiscalizar 2 anos depois que ele estava lá. Quer dizer, então não é um modelo que não apresente críticas. A Comunidade Econômica Europeia, que, portanto, também não defende a estatização de todos os serviços, ela não trabalha muito com isso. Quase sempre o órgão é um órgão ligado a um ministério, porque o presidente é cobrado. Quem que vai cobrar da agência ANEEL? Ninguém. A ANEEL é um negócio aí que está no ar. Ela tem uma competência que, como disse o conselheiro Dimas Ramalho, já extrapolou, ela está fazendo decreto-lei. Né? Então, eu não tenho muita divergência com Vossa Excelência com relação à questão conceitual do Estado. Eu acho que o Estado não está para fazer isso. Agora, não gostei do exemplo que Vossa Excelência deu sobre a Petrobras. Não é por nada, porque a Petrobras é uma empresa... Se nós fôssemos dar exemplo de má gestão na área de petróleo, nós temos a OGX que arrebentou todo mundo e era privada. Foi um negócio montado, quer dizer, exemplo, por exemplo, se nós vamos citar exemplo de quem vai bem, exemplo de quem vai mal, o setor privado de petróleo vai estar com a ficha suja em tudo quanto é lado. Mas eu também não acho. Acho que a Petrobras é uma grande empresa e tem que ser bem gerida e ela é uma empresa competente e tem que ser um patrimônio do país. Então eu não concordo, mas acho que o exemplo, como sempre dá um exemplo da Petrobras, a OGX está aí fazendo fila, gente que quebrou de tanto que fez bobagem lá. Também não era tão privada assim, né? O GX não era tão privada, se nós formos discutir. Ela é o privada que aparece, né? É um privada, mas que o Estado acabou sendo o grande compadre dela, né? Aliás, não é só ela, hein? Tem ela. Outras aí que tem compadre. Isso acontece muito. Conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, apenas o seguinte, eu trouxe o assunto à discussão
e, quando muito, a minha contribuição foi no sentido de mostrar a preocupação com as consequências dessa resolução. E a única criatividade possível foi para mandar modificar o edital e postergar, portanto, o assunto, foi a exigência de constar a base de dados fornecida pela distribuidora de energia nos editais, fazendo com que as prefeituras exijam das distribuidoras esses dados, façam constar de um anexo do edital para colocar, pelo menos, os licitantes ter um volume maior de informações. O que eu observo é que Vossa Excelência, que tem a preocupação original, já anunciada, reservado até, e eu tornei público aqui, Vossa Excelência, pelos debates, vai ter, muito provavelmente, que antecipar esse cronograma. Porque foi levantada aqui pelo conselheiro Dimas, por exemplo, a questão jurídica, a questão legal, quanto a essa resolução. É um ponto que vai ter que ser ouvido especialistas, tá certo? E tem essa questão da distribuição, da manutenção, a manutenção, a ampliação, isso pode, deve, não deve ficar aglutinado, enfim. Então, realmente é oportuníssimo a iniciativa de Vossa Excelência de fazer esse seminário. Eu apenas coloco como, lanço como preocupação, talvez a necessidade de fazer isso, antecipar o cronograma originalmente previsto. Portanto, concluo a minha participação, senhor presidente. Continue a discussão, encerrar a discussão. Eu gostaria de louvar os senhores conselheiros, cada um, pelas manifestações e verificar que a preocupação é comum e o que nos deixa satisfeitos é que isto revela a faceta principal que tem o Tribunal de Contas do Estado hoje, que é ser partícipe do gerenciamento público. O tribunal não só fiscaliza, como se antecipa aos problemas e e tem sido solidário com as administrações, tanto a administração estadual quanto com as administrações municipais. E vejo dos debates que há inúmeras perplexidades com relação ao tema, a começar pela origem. Não nos consta que os prefeitos e os municípios têm ido buscar isso, têm pleiteado isso. Então, o que há na origem, né? O conselheiro Dimas Ramalho também aponta muito bem a questão da juridicidade, da legalidade. Pode uma resolução de uma agência federal, que seja, estabelecer obrigações que não estão na Constituição, não estão nas leis orgânicas dos municípios, não, obrigações que não constam de lei? Essa é outra discussão. Também, quais são os objetivos? O que se pretende quando se transfere o serviço para os municípios desta maneira e com prazo certo? Tem que fazer até dezembro. O que acontece se os municípios não conseguirem cumprir depois de dezembro? Também é outra perplexidade, é outra indagação. Quais são as consequências? Quais são as maneiras com que os municípios poderão lidar com esse novo fenômeno? E uma indagação que o conselheiro Sidney Beraldo coloca aqui também, para essa não temos resposta. Como que não se mobilizaram ainda os municípios congregados na Associação Paulista, na Confederação Nacional dos Municípios, com medidas práticas com relação a isso, com questionamento judicial? Nós não temos essas informações, talvez até estejam fazendo, nós não sabemos. Então, a ideia do seminário, do encontro, ela ainda é embrionária, nasceu, na verdade, esta semana, numa conversa com a diretora da Escola de Contas, a doutora Silvana, e depois com o doutor Sérgio Rossi, de promover este encontro dos interessados. Os prefeitos estarão presentes, nós queremos ouvi-los, e eu acho interessante chamar, e espero que nos atendam, o pessoal da Agência Nacional de Energia Elétrica, técnicos do setor ligados a institutos do Estado de São Paulo, setor, enfim, congregar pensamentos para, com isso, extrairmos exatamente os caminhos, né, os horizontes e de que maneira podemos trabalhar com isso em conjunto com os municípios, porque hoje o Tribunal de Contas é um grande parceiro da administração municipal e quem ganha com isso, evidentemente, é o cidadão. E vislumbro também neste horizonte não muito claro, evidentemente, quem que vai pagar a conta? O cidadão, evidente. Todos os municípios, aqueles que não puderem arcar com esse encargo maior, vão transferir para cada munícipe o ônus de pagar aquilo que, evidentemente, as empresas privadas não querem mais. É claro, isso não dá dinheiro para elas, então vão transferir para os outros.
É claro. E a taxa de iluminação pública já foi considerada, infelizmente, a meu ver, constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É esse o caminho, não tem outro. Quem vai pagar a conta será cada um de nós e cada brasileiro. Então, parabéns a Vossas Excelências. A ideia, eu vou tentar antecipar esse encontro, seguindo a sugestão do conselheiro Robson Marinha, me dera fazer para agosto, mas não sei se vai dar para fazer em mês de Copa também. E acrescento que eu gostaria de fazer em Araraquara, cidade do nosso Dimas Ramalho, se ficar pronto o auditório lá da escola, da subsede da Escola de Contas. Se for possível, nós faremos em Araraquara e espero que Vossa Excelência nos acolha bem na sua cidade. Então está em discussão, encerrada a discussão. O voto aprovado, o voto do relator. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares adotadas no sentido de suspensão do pregão 121 da Prefeitura de Campinas e proponho o recebimento da matéria como exame prévio de edital. Referendado. Agora eu trago uma representação formulada contra o edital de pregão presencial 5 de 2014 da Prefeitura de Gatarapá, destinado a registro de preço para fornecimento de pneus. Trago para conhecimento desse plenário que determinei a extinção do processo sem julgamento de mérito em face da revogação do certame. O plenário toma conhecimento. Agora, uma representação formulada contra o edital da concorrência 1 de 2014 da Prefeitura de Adamantina, que objetiva a contratação de empresa para a construção da Delegacia Seccional de Polícia. Inicialmente, eu solicito referendo para os atos preliminarmente adotados. Referendado. Pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu considero parcialmente procedente a representação, para o fim de determinar à Prefeitura Municipal de Adamantina a correção dos seguintes aspectos. Reveja o edital, evitando a exigência cumulativa de capital social mínimo e patrimônio líquido. Permita a prestação de garantia de participação em qualquer das modalidades previstas na Lei 8666. Exclua a previsão relativa ao recolhimento antecipado de calção e disponibilize no instrumento todas as informações necessárias. E exclua a exigência de demonstração de regularidade fiscal em tributos imobiliários. É como voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, por último, uma representação formulada contra o edital do pregão presencial 27 de 2014 da Prefeitura de Ubarana, destinada à aquisição de pneus. Insurge-se a representante contra a previsão de que o prazo de entrega dos produtos adquiridos será de 2 horas após a solicitação. Ministério Público de Contas e SDG opinaram pela procedência da representação. Conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, considero procedente a representação, para fim de determinar à Prefeitura que reveja o edital e estabeleça prazo razoável para a entrega dos produtos. E como voto. O Barana está em discussão. Pela procedência, o voto da relatora. Em discussão e votação, aprovado. Representação formulada contra o edital do pregão presencial 30 de 2014, da Prefeitura de Junqueirópolis, que objetiva a aquisição, recarga e manufatura de cartuchos. Assessoria técnica opinou pela procedência da representação, Ministério Público de Contas pela procedência parcial. Eu encaminhei previamente relatório e voto e considero que a representação é parcialmente procedente, devendo a Prefeitura de Junqueirópolis promover as correções no edital, da seguinte forma: excluir da descrição dos produtos das demais disposições do edital que se refira a exigências de que sejam originais os cartuchos. E, no caso de optar por exigência de apresentação de laudo, certificação do Inmetro, atentar para a súmula 14 desse edital. É como eu voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, relato conjunto. Meus primeiros 3 exames prévios, submeto o referendo do plenário, decisão de recebimento como exame prévio de edital, das representações contra os seguintes editais: do pregão presencial de Olímpia, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte e também disposição final de resíduos, serviço de saúde e preparo 12 meses. Do pregão presencial, do pregão eletrônico de Novo Horizonte, para aquisição de tiras de reagentes e lancetas, e a concorrência de São José do Rio Preto, objetivando a contratação de serviço de manutenção, atualização
complementação da base cartográfica digital e atualização do cadastro territorial municipal e atualização e avaliação imobiliária. Submeto o referendo desse plenário. Olímpia, Novo Horizonte e São José do Rio Preto. Referendo, está em discussão, referendado. Continua, Vossa Excelência. Agora, em conjunto, os próximos exames prévios e proponho o recebimento como exames prévios de edital das representações contra os editais da tomada de preço da Câmara Municipal de Ribeirão Pires para o fornecimento de vale-refeição e do convite da Agência Reguladora de Serviço Público Delegado do município de Votorantim, visando contratação de serviço de consultoria, assessoria, serviço jurídico da área tributária, da área de direito público do município em tela, ou seja, Votorantim. Está em discussão o conselheiro requisito edital. Aprovado. Agora, representação contra o edital de pregão presencial de Guarulhos para prestação de serviços de apoio operacional, administração e gerenciamento através de postos credenciados. Conforme o relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial e determino que a Prefeitura reavalie a pertinência das exigências indescontáveis ou estabeleça parâmetros adequados ao segmento comercial do objeto posto em disputa. 2. Que possibilite a comprovação das licitantes como microempresa e empresa de pequeno porte por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico vigente. 3. Redefina a área geográfica do abastecimento da frota para ficar circunscrita à região metropolitana de São Paulo, que deverá ser submetida à revisão de seu número. Bem assim, conceda prazo suficiente para que seja feito o cadastramento dos postos de combustíveis. E 4, institua regras objetivas quanto à execução do contrato e à sua fiscalização. É como voto, presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Agora, TC 1239, e trago para julgamento representação contra pregão presencial de Jales, que visa adquirir 17 itens de material para uso médico, procedimentais de enfermagem ambulatorial, fraldas geriátricas, insumos para controle de glicemia capilar. Conforme relatório e voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência e determino que a Prefeitura exclua do edital o item 15, fita com área reagente para a verificação de glicemia capilar, a exigência de método de leitura por amperometria. Eu voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, representação para julgamento, senhor presidente, o edital do pregão da Câmara Municipal de Valentim Gentil, que visa a contratação de empresa especializada no ramo da informática para a locação de sistema de computador, softwares, e conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial e determino que a Câmara de Valentim Gentil promova a retificação de edital para que amplie o prazo definido para que a contratada promova a conversão do banco de dados e conclua a implantação dos programas. Determino também que divulgue as estruturas de dados que deverão ser convertidos. E 3, dispor expressamente de forma inequívoca no ato convocatório que a avaliação dos sistemas previstos no subitem 14.1 estará circunscrita aos requisitos mínimos estabelecidos pela segunda parte do anexo. É como voto. Pregão de Valentim Gentil, parcialmente procedente à representação, está em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Submeto a referendo deste plenário os TCs 1850, 1864, 1868, 1913, 1927, 1938 e 1972, todos 2014, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais: tomada de preços 1014 da Prefeitura de Votuporanga, que tem por finalidade a prestação de serviços em sistema eletrônico, incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte. Pregão 5314 da Prefeitura de Diadema, que tem por finalidade registrar preços
para o fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis. Concorrência 0214 da Prefeitura de Lorena, que objetiva a prestação de serviços de manutenção e operação do sistema de iluminação pública do município. Pregão 0514 da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, cuja finalidade é a prestação de serviços de fornecimento de cartão alimentação em forma de cartão magnético eletrônico aos servidores. E pregão 0314 da Prefeitura de Pedro Toledo, que tem por finalidade registrar preços para alocação de equipamentos em regime de comodato, de circuito interno de TV e de alarme patrimonial. O conselheiro pede referendo, está em discussão e votação, aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Para julgamento, os TCs 138 e 186-14, que dizem respeito a pregão 0314 da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, com o objetivo de contratar empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação. Relatório e voto já disponibilizados. A instrução processual é unânime no sentido de que o edital deve ser corrigido. No caso, é imprópria a fórmula adotada para o índice de endividamento, calculada sobre o patrimônio líquido, quando o denominador adequado é o ativo total. A vedação à apresentação de propostas que contenham taxa de administração negativa ou igual a zero e a subscrição do edital feita por pregoeiro. Deve também ser excluída do edital a exigência de registro do Conselho de Nutrição, porque as atividades licitadas não se relacionam ao manuseio direto de alimentos, como também a da participação no programa de alimentação do trabalhador, que só se justifica quando os dispêndios da contratação puderem ser utilizados como benefícios fiscais. Considero assim procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. Para julgamento, TC 840-14, que cuida de edital de pregão 0114, das faculdades adamantinenses integradas, cuja finalidade é contratar empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de documentos e de cartões eletrônicos magnéticos. Relatório e votos previamente disponibilizados. A exigência de que as empresas apresentem o balanço patrimonial do exercício social de 2013 para fins de habilitação, no caso, contraria o artigo 31, inciso 1, da Lei 8666/93. É que o artigo 10.078 do Código Civil e a Lei de Sociedades por Ações dispõem como a data limite para a apuração dos resultados e elaboração dos balanços até 4 meses após o encerramento do exercício social, sendo a sua apresentação somente exigível em data posterior. Além disso, deve ser excluído do edital a exigência do registro do Programa de Alimentação do Trabalhador, porque a inscrição no programa é facultativa às empresas que desejarem usufruir dos benefícios fiscais lá previstos. Portanto, considero procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão, encerrada a discussão, aprovado o voto do relator. A palavra do conselheiro auditor Márcio Martins de Camargo. Senhor presidente, em conjunto, os 4 primeiros itens, trago para referendo medidas preliminares adotadas pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa e por mim, no sentido de suspensão dos processos da Prefeitura Municipal de Santo André, pregão presencial 432/2014, Prefeitura Municipal de Braúna, pregão presencial número 11/2014, Departamento de Água e Esgoto de Marília, pregão presencial número 10/2014, e Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, pregão presencial número 3/2014. Está em discussão, referendo Santo André, Braúna, Marília e Várzea Paulista. Encerrada a discussão, referendado, Vossa Excelência, continua com a palavra. Para julgamento, representação formulada por ICOPAP, Instituto Centro-Oeste Paulista de Assessoria e Planejamento Limitada, contra editais das tomadas de preço número 1 e 2, 2014, certames processados pela Prefeitura de Analândia para tomar serviço de transporte de alunos. Chefia de ATJ, SDG e MPC opinaram pela procedência parcial.
acolho a instrução e voto no sentido da procedência parcial das representações formuladas por ICOPAP, devendo a Prefeitura de Analândia suprimir a prova de habilitação dos condutores da fase de habilitação dos certames, sem prejuízo de atentar para as alterações regulamentares promovidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Está em discussão, em votação, aprovado. Encerrado o exame de editais, passamos à ordem do dia da sessão municipal. Relato inicialmente alguns agravos que podem ser avaliados em conjunto, creio, itens 11, 12... Não, os itens 11 e 12 são agravos em que se discute exatamente casos em que se perdeu o prazo de recurso em razão da duplicidade de publicações, uma do resultado do julgamento e outro do acórdão. Em ocasião anterior, esse pleno acolheu proposta de provimento ao agravo. Informo que algumas medidas internas já foram tomadas no sentido de evitar que isso aconteça, com a colaboração, aliás, dos conselheiros, dos gabinetes dos conselheiros. No entanto, ainda há casos que mereçam ser revistos, acredito, por esta Corte. Portanto, a proposta de provimento aos agravos, itens 11 e 12, está em discussão e votação. Aprovado. Já o item 13, o consórcio intermunicipal perdeu prazo porque entendeu que bastava protocolar a sua petição no correio para que o prazo fosse interrompido. E não é assim. Os tribunais reconhecem que o recurso que é interposto por via postal pode ser conhecido, mas o prazo é aquele em que chega, evidentemente, ao órgão julgador. Portanto, eu conheço, mas nego o provimento ao agravo. E peço vênia para retirar os agravos numerados aqui de 14 a 23. Pretendo reestudar a matéria, se Vossas Excelências concordarem. E a palavra é do conselheiro Antônio Roque Cittadini para o item 24 e seguintes. O item 24 trata-se de recurso ordinário do município de Jundiaí. Disponibilizei o relatório, a multa aos responsáveis, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, em razão de inúmeras contratações por dispensas que foram sucessivamente realizadas de 2004 e 2008, em que pesa o esforço, as razões ofertadas não são aptas a reverter o julgamento. Multa aplicada deve ser cancelada em razão do falecimento do multado. Voto pelo provimento parcial, tão somente para cancelar a multa imposta ao senhor Ari Fossen face ao seu falecimento, permanecendo os demais itens do acordo. Está em discussão. Em votação, aprovado. 25 e 26, Prefeitura de Itanhaém, acordo que julgou irregular pregão. Houve também multa ao prefeito. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, foram várias falhas, irregularidades merecendo destacado o agrupamento de diversos itens, 63 para ensino fundamental e 35 para infantil. Desmembramento e o julgamento por menor preço por item favoreceria a competitividade. O meu voto acompanha a casa, acolhendo o parecer de STG, e voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Em discussão e votação, aprovado o voto relator. Item 27, CACONDE, recurso ordinário. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, entendo que foi correto o decreto de irregularidade, uma vez que foram verificadas falhas substanciais no processado, notadamente a insuficiente preço feita somente junto às empresas que restou contratadas. As razões de defesa pouco acrescentam em relação ao que já havia sido falado. Assim, acompanho a manifestação da TJ-MPC e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto relator. 28, Avaré, recurso ordinário. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, acompanho as manifestações desfavoráveis de ATJ e MPC. Nesta fase, o recorrente não trouxe documentação capaz de comprovar o alegado. Assim sendo, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. 29. Prefeitura de Mogi das Cruzes, recurso ordinário. Em preliminar, conheço. Plenário também.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na não comprovação da economicidade e a falta efetiva de pesquisa de preço. O recurso apresentado, o município também não traz nada de novo. Após ter sido concluída a instrução, a recorrente trouxe aos autos carta de cotação de preço realizada pela empresa, que, ao meu ver, não tem a força bastante para afastar a irregularidade apontada, já que a carta é de março de 2014 e a contratação foi aos preços de 2008. O site da referida empresa informa que ela presta serviço de transportes. Enquanto isso, aqui se discute um contrato de locação de veículo. Contrato de vulto, que despende cerca de 30 milhões de reais, havia de ter uma pesquisa de prévia e devidamente documentada. A ata de abertura dos envelopes também não traz qualquer subsídio à questão. Acompanho as manifestações desfavoráveis de ATJ e SDG e nego o provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 30, Ferraz de Vasconcelos, acórdão que julgou irregular pregão. Impliminar conheço. Conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. Apresentação de amostra de todos os tamanhos e numeração de todos os itens com logotipo personalizado não se mostrou pertinente. Referida exigência é cabível apenas ao vencedor do certame. Voto pelo desprovimento, mantendo-se a íntegra da decisão. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, os itens 31 a 35 cuidam de recursos ordinários. O item 31, pela prefeita e pelo ex-prefeito de Pindamonhangaba, contra a decisão que julgou irregulares termos de aditamentos firmados com guia ilimitada para fornecimento de cestas básicas. O item 32, pelo ex-prefeito de Morungaba, contra a decisão que julgou irregular licitação e contrato firmado com Medical limitada para a prestação de serviços na área de saúde. O item 33, pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, contra a decisão que julgou irregular inexigibilidade de licitação e contrato firmado com Júlio Simões S.A. para aquisição de passes escolares. O item 34 é um recurso da Prefeitura de Suzano contra a decisão que julgou irregular prestação de contas de repasse realizado ao Esporte Clube União Suzano, em 2007. E o item 35, pelo ex-prefeito de Santana do Parnaíba, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato firmado com SECAM para locação de sistema informatizado para diversas áreas da administração. Eu já encaminhei previamente às suas excelências relatórios com a manifestação dos órgãos técnicos. Portanto, em preliminar recursos em termos deles conheço. Plenário também. E no mérito acompanho a instrução e nego-lhes provimento. 31 a 35, o conselheiro nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. 36 é recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito da instância de Itu contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e decorrente contrato celebrado pela Prefeitura com a empresa Serra Leste, com o objetivo de prestar serviço de distribuição e controle de cestas básicas de alimentos para os funcionários municipais e aplicou-lhe multa no valor correspondente a 300 UFESPs. Relatório encaminhado e preliminar recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, remanescem falhas que impedem a reversão total dos termos exarados na decisão combatida. Por exemplo, a pesquisa de preço nos moldes em que foi efetivado não pode ser aceita. Por outro lado, assiste-lhe razão quando afirma inexistir ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Com efeito, as alegações afastam com extrema clareza a hipótese de incidência do artigo 16 da sobredita norma, já que o objeto, por envolver despesa de caráter continuado, não implica aumento da despesa orçamentária fixada, eis que prevista nas peças orçamentárias, e assim não se submetem ao regramento da Lei Complementar 101, nesse aspecto. Diante disso, relativamente à multa aplicada, acolho o pleito com o fim de reduzir a sanção pecuniária de 300 para 160 UFES. O meu voto dá provimento parcial ao recurso interposto, reformando a respeitável decisão guerreada quanto à apontada violação à lei de responsabilidade fiscal. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes.
Senhor presidente, eu relato o item 37 da pauta. Em exame, embargos de declaração opostos em face da decisão do Tribunal Pleno que negou o provimento ao recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato firmado entre a Fundação ABC e Aviação Santo Inácio Limitada. Em preliminar, eu conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, não merece prosperar a pretensão do embargante, pois a decisão não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Dessa forma, o meu voto é no sentido da rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o item 38 trata-se de um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Guaimbé contra a decisão que julgou irregulares tomada de preço, contrato e termo de aditamento, celebrado entre a Prefeitura e Filadélfia Comércio e Transportes Limitadas. O contrato teve por objeto a construção de unidades habitacionais no município. A TJ e MPC opinaram por não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não foram afastadas as falhas referentes à ausência de reserva de recursos para execução do objeto, apresentação de estimativa de preços defasada em 18 meses, exigência de visto do CREA São Paulo para licitantes de outras regiões e falta de justificativas aceitáveis para a realização do termo aditivo. Nessas condições, meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. Agora, o item 39, um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Indaiatuba contra acórdão que julgou irregular uma execução contratual. Fundamentou a decisão a constatação por parte da fiscalização que o ajuste foi firmado com a matriz da empresa, que efetivamente participou do procedimento licitatório e foi considerada habilitada. Vinha sendo, na verdade, executada pela filial de Paulínia, que estava em situação irregular perante o fisco estadual. As razões foram apresentadas pela origem, manifestaram-se a TJ e a SDG com posicionamentos convergentes pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso. Plenário acompanha. No mérito, acompanho as opiniões convergentes de TJ e SDG e nego o provimento ao recurso. Conselheiro nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 40 trata-se de um recurso ordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, CODERP, pleiteando a reforma da decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares atos de dispensa de licitação e respectivo contrato, aplicando multa no valor equivalente a 300 UFESPs ao responsável. O julgamento pela irregularidade da matéria se dá em virtude da não caracterização da emergência alegada. A TJ e SDG se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos. Dele eu conheço. Conhece também. No mérito, as razões do apelo não são capazes de demonstrar a situação emergencial exigida para a contratação direta. Desse modo, eu acompanho os posicionamentos de ATJ e SDG e nego o provimento ao recurso. Perfeitamente. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Também no item 41, é um recurso ordinário interposto, agora pelo ex-prefeito de Paranapanema, contra a decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação, bem como o contrato dela decorrente, por não ter restado configurada também a hipótese emergencial preconizada pelo artigo 24, inciso 4, da Lei de Licitações, além de não justificados os preços ajustados. Na ocasião, foi aplicada multa ao responsável de 160 UFESPs. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conheci. No mérito, as razões do apelo não são capazes de demonstrar a situação emergencial e também ausentes informações capazes de justificar os preços ajustados. À vista do exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. A palavra ao conselheiro Dias Eduardo Ramalho. Senhor presidente, trago apreciação recurso ordinário visando a reforma da decisão da primeira Câmara que julgou irregulares a concorrência e decorrente contrato da Prefeitura de Peruíbe e comercial construtora Fênix para reconstrução do mercado municipal de pescados. A assessoria técnica e chefia da TJ e SDG manifestaram pelo conhecimento e não provimento. Os pressupostos do recurso estão satisfeitos. Por isso eu voto pelo conhecimento, senhor presidente, em preliminar. Plenário também. Mas no mérito, a recorrente não conseguiu demonstrar qualquer desacerto
e acolho manifestações unânimes da Assessoria Técnica, chefe da TJ e STG, e voto pelo não provimento do recurso, senhor presidente. Em votação, aprovado. Agora, item 43, recurso ordinário interposto contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregular as despesas efetuadas sem licitação da Prefeitura de Itupeva em favor da empresa TIC de Serviços S.A. O douto Ministério Público de Contas posicionou-se pelo conhecimento não provimento do apelo. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, esse tribunal firmou o entendimento de que não cabe dispensa de licitação para contratação de empresa para fornecimento de cartões eletrônicos de vale alimentação, cabendo a realização de certame para serviço da espécie. Acolho, portanto, a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Item 44, requeiro retirada, votando no gabinete, senhor presidente. É regimental. O item 45 trata-se de petição processada como ação de revisão pelo ex-presidente da Câmara de Avaí, senhor Oswaldo Barbosa de Oliveira, face de decisão que a Igreja Segunda Câmara julgou irregulares as contas na mesa da Câmara e condenou o chefe do Legislativo a restituir ao erário o montante pago dos agentes políticos da Câmara Municipal a título de participação em sessões extraordinárias. A Assessoria Técnica, a chefia da Assessoria Técnica Jurídica da STG, manifestaram pelo não conhecimento da ação, pois o pedido não encontra supedâneo em nenhuma das hipóteses do artigo 73 da Lei Complementar 709 de 93, que autoriza procedimentos da espécie. É o relatório. O autor possui legitimidade para propor a medida e seu ingresso ocorreu no prazo legal, mas o pedido, contudo, não se enquadra nas hipóteses legais que podem servir de fundamentação à revisão, pois que os documentos que acompanham o inicial não podem ser recepcionados como os novos, já que posteriores ao trânsito em julgado, referindo-se apenas ao cumprimento da decisão. Voto, portanto, pelo não conhecimento da ação, com proposta de expedição ao interessado da provisão de quitação a que faz jus, no termos da lei. É o voto, presidente. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Artigo 46, solicito a retirada, votando no gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A palavra, portanto, é do conselheiro Sidney Beraldo para itens 47 seguintes da pauta. O item 47 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Fartura contra acordo da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato e os decorrentes termos aditivos, celebrados com a construtora Mazeto Limitada, para aquisição de materiais de construção destinados à produção de 200 unidades habitacionais populares, no conjunto habitacional Fartura E, naquele município. O julgamento desfavorável se deu em decorrência da utilização de orçamento defasado, com data base de dezembro de 2002, enquanto o edital foi divulgado em maio de 2005. Disso resultou a celebração de termo aditivo poucos dias depois da assinatura do ajuste, tornando o valor contratado superior ao das propostas de outros licitantes. A TJ e a STG opinaram pelo não provimento, relatório e voto já disponibilizados, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. No mérito, acolho a manifestação dos órgãos técnicos, uma vez que a utilização do orçamento defasado é irregularidade incontornável e sistematicamente reprovável por esta Casa, na medida em que não permite a verificação da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado à época da efetiva realização da licitação. Assim, meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado o voto. O item 48 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco contra acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares o termo de parceria e os decorrentes termos aditivos, celebrados com a OCIP Associação Eremim, visando a cooperação técnica e financeira para atendimento de políticas públicas vinculadas à educação e ao desenvolvimento,
trabalho e inclusão social. Dentre as diversas impropriedades que fulminaram a matéria, destaca-se a celebração da parceria sem a realização de concurso de projetos, a falta de comprovação da capacidade técnica da OCIP e das metas e resultados a ser alcançados, bem como o repasse de 79,11% do valor avançado, poucos dias depois da subscrição do instrumento. A TJ e Ministério Público de Contas opinaram pelo improvimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, conhecido. No mérito, acolho as manifestações da assessoria técnica do Ministério Público de Contas, porquanto o concurso de projetos é a forma mais democrática e transparente e eficiente para o poder público firmar parcerias com entidades do terceiro setor qualificadas como OCIP, consoante e pacífica jurisprudência desta Corte. Portanto, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Item 49 refere-se a recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito e pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte contra acordo da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado pelo Banco Nossa Caixa S.A. para a prestação de serviços bancários em caráter de exclusividade, incluindo a centralização de toda a movimentação financeira do município. Bem assim, o processamento de pagamento de folha de salário dos funcionários públicos municipais. A matéria foi julgada irregular em razão da não comprovação da vantagem econômica da contratação, pois não foi demonstrada a compatibilidade de preços pactuados com os concorrentes no mercado, conforme exige a lei. A TJ e SDG opinaram pelo desprovimento, relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, acolho as manifestações dos órgãos técnicos, uma vez que a compatibilidade de preço pactuado com o de mercado é requisito obrigatório para as contratações realizadas conforme do artigo 24, 8º da Lei 8666, porquanto o dispositivo expressamente o determina. Nesse sentido, voto pelo improvimento dos recursos. Recurso de Novo Horizonte em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Item 50, cuida de ação revisão de julgado, proposta por José Ayrton Cardoso, ex-presidente do Instituto de Previdência de Cerqueira César, em face de acórdão da Igreja Primeira Câmara, que deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto contra a sentença, que julgou irregulares as contas da entidade. A TJ e SDG opinaram pelo conhecimento e procedência da ação. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, presentes os pressupostos do artigo 73 da Lei Complementar 709/93, voto pelo conhecimento. Relator conhece da ação. Plenário acompanha. No mérito, acolho as manifestações dos órgãos técnicos, uma vez que a única mácula remanescente do processo principal, a ausência de comprovação documental das aplicações financeiras do Instituto, foi suprida com a documentação apresentada pelo autor, a qual, embora existente à época, não havia sido carreada aos autos. Por isso, voto pela procedência da ação para o fim de julgar regulares as contas do IPREM de Cerqueira César, referentes ao exercício de 2005, dando-se quitação ao responsável. É procedente a ação. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. No item subsequente, de número 51, a pedido de sustentação oral, solicito ao doutor Gentil Hernandes Gonzalez que ocupe a tribuna dos advogados, se estiver presente. Ausente, Sua Excelência, tem a palavra o relator. Bom, o item 51 versa sobre o pedido de reexame interposto pela ex-prefeita de Turiúba contra acórdão da Igreja Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas daquela Prefeitura Municipal, exercício de 2011, em razão da ausência do recolhimento das contribuições dos servidores do Instituto de Previdência Local, dentre outras irregularidades. A TJ e Ministério Público de Contas opinaram pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido.
No mérito, acolho as manifestações dos órgãos opinativos, uma vez que as providências posteriores produzem reflexos, em regra, a partir do exercício em que adotadas, mas não naquele em que se registrou a omissão do gestor público e da qual resultar o aumento de endividamento do município, o comprometimento de futuros orçamentos e a desobediência ao regime de competência da despesa. Assim, meu voto nega provimento ao pedido de reexame. Está em discussão e votação. Aprovado. Também no item 52, a pedido de sustentação oral, solicito a doutora Elga Ferraz de Alvarenga que nos honre com sua participação. Sua Excelência terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. É o conselheiro Márcio Martins de Camargo, nosso MMDC. Está próximo, 9 de julho. Palavra do conselheiro Márcio Martins de Camargo. Cumprimento a advogada, doutora Elga Ferraz de Alvarenga. Relato o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Jacareí contra o acórdão proferido pela primeira Câmara que julgou procedente a representação formulada por Pedro de Alcântara Mota e com aplicação de multa de 500 UFESP à autoridade competente. Em primeiro grau, a matéria recebeu decreto desfavorável porque não se comprovou a adoção de providências no sentido de licitar o serviço de coleta de lixo, a despeito da iminência do término do contrato até então vigente, prorrogado pelo prazo máximo admitido pela legislação de regência. Inconformada, a municipalidade recorreu da decisão, sustentando ter contratado em 2007 a elaboração de novo plano de limpeza urbana que respaldou a opção pela delegação do serviço e pelo prazo de 20 anos, promovendo em 2008 a aprovação em audiência pública e promulgação de lei específica. Diante da nova disciplina normativa, ressaltou a necessidade de novos estudos para a viabilização da concessão administrativa, cujo edital fora publicado em outubro de 2008 e posteriormente anulado por decisão deste Tribunal de Contas. Defendeu ainda o descabimento da multa pela inexistência de prejuízo, requerendo julgamento favorável. A assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Palavra da eminente advogada. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, é uma honra falar a vossas excelências. As razões de decidir repousam em impossível inércia da administração na realização de um procedimento licitatório para a contratação de serviços de coleta de lixo. Ocorre que não houve inércia da administração. Antes da propositura da representação, o Executivo já havia dado início a uma completa reestruturação do sistema de limpeza urbana municipal, em atenção aos dispositivos da então recente Lei de Saneamento Básico, que data exatamente de 2007. A representação foi motivada por uma matéria jornalística veiculada em junho de 2007. Em maio, antes, portanto, da veiculação da própria matéria jornalística, já estava em curso uma completa revisão do plano de limpeza urbana e dos demais procedimentos que culminaram em 2010 na formalização do contrato de concessão na modalidade parceria público-privada. Esse contrato está sendo tratado em autos próprios, no TC 300.00710, cujo julgamento foi convertido em diligência para análise de execução contratual. Naqueles autos, portanto, nenhuma matéria de mérito, nenhuma falha material foi apontada para macular aquele certame licitatório. Isso demonstra não só que a administração não agiu com desídia, como também que ela foi plenamente exitosa na sua empreitada. As razões recursais trazem uma cronologia completa de todos os atos que culminaram nessa PPP, mês a mês, de 2007 a 2010. Não há, portanto, que se falar em inércia da administração. Mas não é só. A decisão aplicou multa de 500 UFESPs ao então prefeito Marco Aurélio de Souza. Ocorre que a contratação direta formalizada enquanto a administração se preparava para a concessão também foi julgada irregular. Dessa vez, não por inércia da administração, porém, resultou em aplicação de multa de 2.000 UFESPs ao responsável.
A manutenção da multa, portanto, nesta representação, se configuraria dupla penalização por um mesmo ato, onerando demasiadamente o responsável. Peço, portanto, a reforma dessa decisão recorrida e a improcedência da representação. Muito obrigada. O tribunal agradece a participação. Doutora Elga Ferraz de Alvarenga, retorna a palavra ao eminente conselheiro relator. Cumprimento a doutora Elga pela defesa. Senhor presidente, considerando os fatos trazidos pela defesa e também notícia de recebimento de novos memoriais na manhã de hoje, eu requeiro a retirada de pauta para reexame do processo. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, item 53, eu requeiro retirada de pauta com reinclusão automática. É regimental. Item 54. Relatório, tratam os autos de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ribeirão Preto, tendo em vista a reforma do julgado da segunda Câmara, que na sessão de 29 de março de 2011, deliberou no sentido da irregularidade da concorrência e do contrato dela decorrente, firmado entre a Prefeitura daquele município e Sertran, Sertãozinho Transporte Coletivo Limitada, negócio voltado à prestação de serviço de transporte escolar especial, incluindo monitores capacitados para atendimento aos alunos do Centro de Educação Especial Egídio Pedreschi. O juízo de reprovação pautou-se na insuficiência de recursos para assegurar o enfrentamento das despesas contratuais e também no modelo de aferição de qualificação técnica, descrita no instrumento convocatório, o qual demandaria esclarecimentos quanto ao alcance das exigências de compatibilidade da experiência das licitantes com o objeto, transporte escolar especial, incluindo monitores capacitados, inclusive no que se refere aos parâmetros de quantidade igualmente ausentes. Inconformada, a Prefeitura interpôs o ordinário. Sobre o apelo, manifestou-se a TJ por suas unidades técnicas e chefia, concluindo que as razões recursais comportariam acolhimento. Divergente, entretanto, a opinião de SDG, para quem remanesceria a questão da qualificação técnica baseada no emprego de monitores especializados, condição que prejudicou a competitividade do certame e que não teria sido implementada, inclusive, pela vencedora da disputa. Em preliminar, recursos em termos, tomo conhecimento. Conheci. No mérito, acompanho a manifestação da SDG e voto no sentido do provimento parcial do recurso ordinário, apenas para afastar as razões de decidir a questão do suporte orçamentário financeiro do contrato, mantendo-se, no mais, o julgamento pela irregularidade da concorrência e do contrato. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, palavra aos senhores conselheiros. Está encerrada a sessão. Porém, dago ao eminente procurador geral de contas, vista dos itens 8 a 10. 8 a 10, vista ao MPC, regimental pedido de Sua Excelência. Agora sim, está encerrada a sessão.